tudo bem com vocês? Olha, a tia Vânia aqui de novo para contar mais uma historinha para vocês. E a nossa história, ela começa com uma perguntinha. Qual foi a promessa que os israelitas fizeram um pouco antes de Josué morrer? Não sabem? Vamos ler aqui com a tia? Está lá em Josué 24:24. Pega a sua Bíblia aí. Olha só. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Eles deveriam viver perto de Deus, fazer a vontade do nosso Senhor. Mas a nova geração não foi isso que eles fizeram. Josué, ele obedeceu ao nosso Deus e foi um servo fiel até o fim da sua vida. Mas os filhos da nova geração, eles começaram a se afastar de Deus, começaram a cultuar outros deuses, né? Por quê? Porque eles estavam ali na região de Canaã. Eles deveriam viver pertinho de Deus, igualzinho Josué foi. Até o final da sua vida, Josué foi um servo fiel e viveu perto do nosso Deus. Mas a nova geração que veio, não, começou a se afastar e começou a viver longe de Deus. E aí, eles tiveram que arcar com as consequências e os pecados que eles começaram a cometer. Mas por que eles começaram a cometer pecados? Porque os cananeus, eles eram inimigos dos israelitas. Eles tinham outra cultura e eles eram idólatras. Eles serviam outros deuses. E o nosso Deus deixou um mandamento para o seu povo, que era amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E ele disse também que nós deveríamos amar ao único Deus, né? Adorar ao único Deus. E também que não deveríamos idolatrar outros deuses, nem de barro, né? Nem de pedra, nem de bronze, né? O povo deveria agir como ele havia prometido, né? Ficar perto do nosso Deus, né? Eles deveriam ensinar, né, o amor do nosso Deus, né? Mas não foi isso que eles fizeram. Pelo contrário, eles começaram a fazer família com esse povo, né? Casando-se com as mulheres deles. Olha só, se envolvendo com as suas culturas e também adorando os seus deuses. Tudo que Deus não gosta, né? Porque o nosso Deus, ele não quer que a gente tenha outro Deus no lugar do nosso Deus, porque o nosso Senhor, ele é o único Deus na nossa vida, não é mesmo? Então, o que aconteceu? Esses povos vizinhos começaram a roubar as nossas coisas, começaram a invadir as nossas terras e tomar conta, né, do nosso povo. Em vez de eles ficarem mostrando para aquele povo que era para eles servirem apenas o nosso Deus, eles começaram a imitar as coisas erradas que os cananeus faziam. E isso estava entristecendo muito o coração de Deus. E por causa disso, durante 8 anos, eles foram derrotados pelo rei da Mesopotâmia. Porque eles se afastaram do caminho de Deus. O povo estava sofrendo muito e pediu socorro ao Senhor. Eles reconheceram seu pecado e decidiram estar perto de Deus novamente. Deus então mandou um juiz para ajudá-los. Os juízes eram guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? E toda vez que eles estavam em tempos difíceis, Deus mandava os juízes para guiá-los. Então Deus manda Otiniel para salvar este povo. Otiniel era destemido. Otiniel, ele era genro e sobrinho de Caleb. Vocês lembram dessa historinha, né? De Josué e Caleb, né? Que foram os únicos que Deus permitiu entrar na terra de Canaã, né? Na terra prometida, lá de Cádiz Barneia. Depois vocês dão uma olhadinha aí nas últimas historinhas que a tia contou para vocês relembrarem um pouquinho quem foi Caleb, tá bom? Então Otiniel, ele lutou e venceu o grande rei da Mesopotâmia. E durante 40 anos eles puderam viver em paz. Mas aí, o que aconteceu? O povo começou a se afastar novamente de Deus. Mas aí, o nosso Deus, que é maravilhoso, mandou outro juiz. E o nome dele é Eude.
ele é um juiz improvável. Ele é chamado assim, sabe por quê? Porque ele era canhoto, né? E naquela época, quem era canhoto era um pouco desprezado, né? Porque todas as pessoas tinham que fazer as coisas com a mão direita, né? E Eude fazia com a mão esquerda. Mas olha só, o que o nosso Deus, ele usa as pessoas independente de como elas são. Às vezes você pode olhar para você e achar que Deus não pode usar você, porque você é diferente da outra pessoa, mas Deus usa pessoas diferentes também. Vamos ver a historinha do Eude, vamos ver como que Deus usou esse juiz. Eude, ele era uma pessoa entre os israelitas escolhidos para coletar os impostos, né? E ir lá e pagar para o rei. Então ele aproveitou essa oportunidade para chegar perto do rei sozinho. Então o que ele fez? Ele dispensou todos os guardas que estavam com ele, né? E ele foi sozinho lá no rei. Só que Eude, ele era uma pessoa diferente das outras pessoas. Por quê? Porque ele era canhoto, ele escrevia com a mão esquerda. E naquela época, quem escrevia com a mão esquerda, eles eram assim um pouco afastados, né? Eles não colocavam ele numa batalha, porque ele ia levantar a espada com a mão esquerda e não com a mão direita, ele poderia atrapalhar numa guerra. Mas olha só como nosso Deus é maravilhoso. Deus usou Eude naquilo que ele era diferente para salvar o seu povo. Olha só. Então, o que ele fez? Eude pegou uma faca e colocou e guardou aqui por dentro da sua roupa do lado direito. E quando ele chegou lá perto do rei, ninguém desconfiou, né? Ninguém desconfiou que ele tinha uma faca escondida do lado direito. Então ele chegou perto do rei e falou assim pro rei que ele tinha um assunto particular para falar com o rei. E era do nosso Deus que ele ia trazer. Ele tinha uma mensagem do nosso Deus pro rei Eglon. E aí o rei Eglon ficou todo curioso, dispensou todos os seus soldados, né? E ele estava numa varanda, sozinho. E aí, foi aí que Eude aproveitou. Quando ele foi chegando pertinho do rei, ele tirou a faca e enfiou na barriga do rei. E aí o rei morreu. E aí o que Eude fez? Eude fechou a porta, né? E pulou pela janela, né? E foi atrás do povo israelita. Falou pro povo israelita que eles tinham matado o rei e que Deus ia dar a vitória para eles, que eles poderiam ir lá, porque Deus iria dar a vitória. Porque quando alguém matava o rei, o povo ficava todo perdido. E foi isso que eles fizeram. Eles chegaram lá perto do Rio Jordão, aonde que os moabitas costumavam atravessar. E aí eles ficaram lá escondidos quando o povo veio atrás de Eude, né? Porque o povo demorou, né, para descobrir que Eude tinha pulado pela janela. Eles viram que demorou, e aí eles arrombaram a porta e deram de cara com o rei morto. E aí quando eles foram atrás de Eude, que eles chegaram ali perto do Rio Jordão, né? O povo israelita atacou eles e venceu o exército do rei Eglon. E aí durante 80 anos o povo israelita viveu em paz. Olha só, nosso Deus é maravilhoso, não é mesmo? E o que a gente aprende com essa história? A gente aprende que a gente tem que viver mais perto de Deus possível. Por quê? Porque quando a gente está perto de Deus, Deus pode agir melhor sobre as nossas vidas, pode dar a direção certa para a gente poder fazer as coisas certas, crianças. E nós devemos obedecer, né? Eu espero que vocês estejam obedecendo o papai e a mamãe, porque isso agrada o coração de Deus. E também nós não devemos imitar as coisas ruins que as outras crianças fazem, né? Nós não podemos imitar. Se a gente sabe que aquilo que as crianças estão fazendo é errado, vocês não podem fazer igual, porque isso não agrada o coração de Deus. E foi exatamente isso
que esse povo fez, e por isso eles se afastavam do caminho de Deus, né? Ficavam longe de Deus, e Deus não se agradava, Deus ficava triste, e por isso Deus não podia ajudar eles. Mas quando eles se arrependeram e pediram, Deus foi misericordioso e mandou esses juízes que era inspirado, né? Era guiado pelo Espírito Santo. Olha só, gente. Eu espero então que vocês estejam obedecendo, né, o papai e a mamãe, e não esteja sendo influenciado pelas coisas ruins que as outras crianças fazem, que você sabe que desagrada o coração de Deus, tá bom? Então fiquem com Deus e eu espero já vocês na próxima historinha, porque a tia vai contar sobre juízes. O que será que aconteceu? Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima historinha. Tchau, tchau!